Bom dia. O meu nome é Adriane, eu sou professora de matemática da Rede Municipal de Educação. Foi muito proveitoso essa manhã com vocês, agradeço. Eu tinha algumas colocações em relação a alguns de vocês. Durante as palestras eu tinha vontade de levantar a mão, mas não vou fazer essa interrupção. Mas agora nessas colocações finais eu gostaria de fazer algumas perguntas e algumas reflexões também. Para a psicóloga da delegacia, eu queria falar sobre o que você falou me deixou um pouco preocupada. Nós tivemos um caso há um mês atrás de uma adolescente que é minha aluna no contraturno, e essa adolescente tem uma irmã no período da tarde da mesma escola que estava sendo abusada. E a família negligenciando, a avó que cuida da criança, e a avó não queria saber quando a menina chegava e falava com a avó dizia que não quero saber de nada, não me conte e não fale para a escola, porque as crianças já tinham sido tiradas da família, da mãe, porque já tinha sido abusada pelo padrasto. E aí essa criança, a adolescente, que é minha aluna, me contou. A gente tem uma abertura, né? E essa menina me contou. E a gente levou esse caso para a direção. E a direção disse que ela estava com medo de fazer a notificação, embora ela fosse fazer de forma anônima. E eu e uma outra professora que estávamos trabalhando junto com essa menina, a gente pressionou a direção a fazer essa denúncia. A denúncia foi feita no sábado pela diretora, e na terça-feira o Conselho Tutelar tirou as duas crianças da escola e enviou e levou para uma casa de apoio eu não sei como é que é o nome, abrigo, foi para um abrigo. E a diretora disse, não, fique tranquila, Adriane, que essas duas crianças vão ter um acompanhamento psicológico. E eu, como profissional de educação, eu fiquei pensando, será que fui feliz de fazer essa denúncia? Porque o que me pareceu no relato da adolescente é que eles já estavam acostumados, a família já estava acostumada com os abusos, que eram o irmão, o tio e o avô. Os três homens abusando da mais nova. E parecia que para ela já estava normal. E aí eu, como profissional, fiquei angustiada. Eu fiz certo de fazer isso. Daí me disseram, não, ela vai ter as duas vão ter um acompanhamento profissional de um psicólogo e elas vão superar. Agora, você me dizendo que você só tem um contato com a criança, daí eu já fiquei preocupada, né? Em relação a isso, eu gostaria de deixar isso, né? Está faltando algo, tem alguma coisa ainda que não está ajustada na nossa legislação, né? Você fez certo, sim. É lógico que a gente tem que denunciar quando a gente fica sabendo de alguma criança ou adolescente sofrendo algum tipo de crime, e a gente pode denunciar de forma anônima. Você pode no Disque 100 ou ligar diretamente no núcleo ou ir até lá, e não precisa da identificação. O que acontece? Quando as crianças chegam para a gente não faz terapia com eles, a gente não faz uma ajuda, não é nada disso. A gente ouve o que aconteceu e faz o relatório. Esse é o nosso papel. Mas quando a criança é abrigada, muitos abrigos eles têm o atendimento psicológico. Não é com a gente, é com outros profissionais, mas eles têm sim. Tá? Então não precisa se preocupar, porque muito provavelmente se a criança está sendo assistida, ela deve estar com acompanhamento psicológico sim, eu acredito, né? Não com a gente, porque a gente nem pode, né, fazer isso, a gente tem que ter um contato, no máximo 2 ou 3, para pegar o relato da criança. Quase como se a criança precisasse, quer dizer, a criança precisa contar pra gente tudo o que aconteceu para o crime ser identificado. Tá? É a escuta especializada, né, que a gente faz. Que mais? Então, não se preocupe quanto a isso, eu acredito que você fez de forma certa sim. E quando você falar, a criança já deve estar acostumada, isso nunca acontece. Para a criança, ela entra num sofrimento que nunca fica um não sofrimento, quando ela está sendo, principalmente quando ela está sendo abusada sexualmente.
Então ela vai sofrendo e vai desenvolvendo várias características de que depois, na adolescência, na vida adulta, isso vai explodir para algum lado. Vai ser um transtorno mental, vai ser um suicídio, vai ser alguma coisa que vai acontecer. Não tem como a criança, acostumou e vai ficar tudo bem. Nunca vai ficar tudo bem. Sempre vai dar algum problema muito grande. E pode ser que dê o suicídio mesmo, porque isso a gente vê, isso é comum. De uma criança abusada, ela não saber lidar, se sentir culpada, não conseguir lidar com esse conflito, até no fim, que o fim é o suicídio. Mas antes ela vai apresentar vários sintomas, vários comportamentos, e, enfim, é muito triste essa realidade, mas existe sim um acompanhamento psicológico depois que a criança vai para a vida, né, dependendo do juiz, como ele vai encaminhar esse caso. Eu digo que não tem quando é com a gente não pode fazer, mas depois tem sim. Bom dia, meu nome é Leandro, eu sou professor de História na rede privada e eu queria insistir na questão do abuso porque eu acho que esse é um crime que é decisivo na vida de uma pessoa e irreversível. Não tem como você reparar uma coisa dessa, isso deixa ela... E eu não vejo possibilidade de prevenção para esse tipo de crime e também não vejo, como ela falou assim, a avó não queria ouvir, então é porque ela já sabia e falou que já foi tirada a guarda da criança e depois retornou, e eu acho isso muito angustiante. Isso tem tudo a ver com psicologia, que é trabalhar na situação mais limite que eu acho que se possa imaginar, que a gente tenha algum tipo de... que a gente permita toda essa rede de desamparo por problemas que são de diversos tipos, né? Vocês, como você falou, vocês são 5 para atender toda a Curitiba. E eu queria abrir um espaço aqui para que vocês dissessem assim, o que falta? Né? O que vocês veem como possibilidade de solução para esse tipo de problema? Porque eu não vejo problema nesse país que seja mais urgente de ser resolvido e me parece não está na pauta pública, porque quando a gente fala da violência familiar, a violência familiar tem essa característica, ela é envergonhada, ela é para dentro. A única violência que é falada é essa violência social, que é explícita, que daí essa gera votos, e daí, por exemplo, a polícia militar acaba virando ponta de lança, porque o que resulta é flagrante, aí vira só criminalização, só por flagrante, e essa que é uma violência, assim, atroz, bizarra, ela fica completamente desamparada. E daí as políticas, o discurso público que tem aparecido na nossa agenda é aumentar o aparato policial para dar mais arma para o policial, e isso passa, isso não pode passar, isso é indignante. E eu queria saber o que vocês acham que poderia ser feito. É uma ótima pergunta, porque muita gente não entende muito bem o que é o abuso sexual. Lá na delegacia, a gente atende todo caso de abuso sexual, desde passar a mão, considerado estupro de vulnerável, abuso sexual, até o ato em si, né, que é a conjunção carnal. O que acontece é que as crianças, muitas vezes, elas sofrem abuso sexual, mas não a conjunção carnal. É muito raro que haja conjunção carnal. Até uma característica da pedofilia é não ter o ato sexual, não ter a penetração, não ter a conjunção carnal. É mais o abuso no sentido de olhar a criança, pedir algumas coisas para a criança, passar a mão na criança. E a criança, dependendo quanto mais novinha menos ela entende o que está acontecendo. E como não tem dor, ela não entende que é uma violência. Ela acha que é um carinho, ela não entende muito bem o que é, acha esquisito, mas não fala nada, então não é entendido. A criança começa a sofrer quando ela entende o que é, ou seja, ela já está mais velha, e aí ela começa a sofrer pela pressão da sociedade. Ela começa a ver que horrível, o que aconteceu, que horror e tal. Quando você fala, tem prevenção? Tem. Tá? A gente sabe que a maioria dos abusos sexuais acontece em casa e acontece pelos padrastos. Então, o que pode acontecer? Os pais, a mãe e o pai, eles devem conversar com seus filhos sobre o que é o sexo. Lógico, né? Você vai conversar de acordo com a idade da criança e do entendimento que ela consegue ter disso. Não precisa fazer uma grande explicação. Você explica que tem as regiões íntimas do nosso corpo, que um adulto não pode passar a mão e tal, explicando para a criança e dando essa confiança, sabe, para a criança confiar no pai, na mãe, elas vão falar.
O que eu vejo muito é muitos pais trabalhando muito e não olhando para os filhos. Porque uma criança que começa a sofrer abuso, ela não vai ter um comportamento normal como era antes. Ela vai mudar o comportamento. Até no desenho ela começa a replicar isso. Porque é uma situação que ela não entende o que está acontecendo, então ela vai precisar entender. Para ela entender, ela vai começar a replicar. Às vezes ela pode começar a abusar dos amiguinhos, que daí não é um abuso, né, mas ela replica o movimento e tal. Ela pode começar a desenhar algumas coisas que indiquem o abuso sexual, ela começa a falar algumas coisas que os pais também não perguntam. Então, para prevenir, é só prestar atenção no que os seus filhos estão fazendo. E muitos casos que eu vejo na delegacia, era só o caso de trancar uma porta. A criança é abusada durante a noite, mas se ela tivesse trancado a porta do quarto, não teria sido abusada. Se ela tivesse trancado a porta do banheiro, não teria sido abusada. Porque os abusadores, eles têm uma janela muito pequena de tempo para abusar. Às vezes é quando a mãe vai tomar banho, a mãe saiu e vai não sei aonde. Então, é prestar atenção mesmo na criança. Eu acho que se os pais prestarem mais atenção nos filhos e conversarem mais com eles, aí a gente entra de novo no problema da comunicação, né? Se tiver um bom diálogo em casa e se os filhos conseguirem confiar nos pais, isso não vai acontecer com tanta frequência e provavelmente vai diminuir. Se vai acabar? Provavelmente não, mas vai diminuir sim. E também outra coisa que você perguntou sobre um trauma que nunca vai ser resolvido. É um trauma, sim. A criança criança e adulto, né, depois de adulto, nunca mais vai esquecer do fato, mas com o acompanhamento psicológico, com as práticas, né, da terapia, esse adulto, no caso, que sofreu um abuso quando era criança, vai reinterpretar o fato e vai conseguir lidar com o que aconteceu. Então, mesmo que seja um trauma, que foi horrível, que aconteceu e sofreu, é possível da pessoa viver com qualidade de vida e reinterpretando esse fato e não dar mais esse peso tão grande para esse fato. Por isso que é tão importante fazer terapia nesses casos. Em todos os casos eu acho super importante fazer, mas nesses principalmente. Tá bom? Eu acho muito importante a gente pensar em relação a como prevenir. Então, veja, nós temos tentado mobilizar diversos grupos em função da importância do psicólogo dentro da escola. Quer dizer, essas campanhas de prevenção, elas vão se antecipar ao fato. Acho que é disso que também você está falando. Tem aquelas situações que a gente vai fazer o diagnóstico já. Quando chega na clínica, escola, nós já estamos fazendo o diagnóstico. O fato já aconteceu. Quer dizer, o que é que a gente precisa fazer? É mobilizar a sociedade para poder identificar antes de acontecer o abuso. Então, uma das tarefas da psicologia, da escola, da Secretaria de Saúde, da Secretaria da Educação, é mobilizar campanhas para advertir. Então, acho que esse é o fato antes do fato estar acontecendo. Então, quanto mais a gente puder fazer eventos como esse, juntar aliados para que podemos identificar essas dificuldades, porque elas são levadas para a escola, sim. A escola é um momento onde a criança fica mais tempo do dia sob olhares de educadores. E são esses educadores que precisam estar sendo aperfeiçoados para identificar essas condições. Então, nós dentro da comissão, como psicólogos e como educadores, a gente tem tentado agora, pelas instituições de base, porque por cima a gente não conseguiu, pelo conglomerado dessas instituições de base, nos unir em relação a esses propósitos. Então, associação de professores, NUCRIA, Secretaria de Estados, quer dizer, os professores, os pais, a comunidade em torno da escola, né, de tal forma que a gente possa, então, identificar esses problemas que acabam se expandindo cada vez mais e auxiliar para identificar essas condições que vão emergir. Bom dia, né? Eu sou psicóloga, trabalhei numa ONG durante 2 anos com crianças vítimas de abuso de adolescente, vítimas de abuso, crianças e adolescentes, né? E trabalhei com os abusadores também durante esses 2 anos. Então, eu vejo assim, a maior dificuldade do psicólogo é ele conseguir entrar nas instituições escolares.
né? Então, assim, eu dou cursos, tanto para professores quanto para a comunidade em geral. E quando eu fui ofertar, né, que a gente oferta de modo gratuito para os professores, para o ensino público, qual que era a barreira das escolas para a gente? Ah, não, isso a gente não quer falar. Né? Então, independente de qual for a violência e como você vai tratar, né? Então, quando eu chego, a maioria, né, dos meus cursos é a questão do suicídio e abuso, né? Então, quando você vai ofertar isso para uma escola de ensino, ela vira e fala assim, ah, não, mas esse assunto a gente tem o nosso plano de aplicabilidade entre os alunos, né? Então, assim, a maior dificuldade que eu vejo do psicólogo em questão de prevenção e até de orientação para as escolas é essa questão de você conseguir chegar até o ensino, né? Porque ainda assim é um tabu a questão da violência, a questão do suicídio, enfim, outros tipos de violência. É um tabu você chegar e conversar e, assim, quando eu trabalhei na ONG, o que a gente via? Ah, precisa de mobilização. Ok, a gente chega para a secretaria e fala, secretaria, a gente está precisando de uma mobilização. Né? Então, a última mobilização que a gente conseguiu até entrar como organização foi no GT do Boqueirão, que eles fazem um GT mensal para falar a questão da violência no Boqueirão. Né? Então, eles têm um GT específico, mas assim, o Boqueirão. Aí você fala, mas existe só o Boqueirão em Curitiba? Não. Né? E os outros bairros que deveriam ter esse tipo de GT? Então, assim, quando a gente fala de prevenção às violências, independente de qual ela for, a maior dificuldade do psicólogo é poder disseminar esse conhecimento para as pessoas que são responsáveis desse ensino por esse bloqueio. Do próprio ensino, ele chega e te bloqueia e ele fala, não, ó, a gente não quer tocar nesse assunto. Né? Então, quando vai tocar, são em campanhas específicas. Então, lá no seu 18 de maio, no Setembro Amarelo, aí a gente toca nesse assunto. Caso contrário, a gente não quer tocar. Né? Então, assim, até quando ela colocou a questão do abrigo, eu trabalhei muito com abrigos aqui em Curitiba. Né? Então, são em torno de... que eu trabalhei foi em torno de 5, 6 abrigos em Curitiba. Né? Então, qual que era a dificuldade de trazer essa criança para ser atendido? Né? Então, a gente tinha parceria com esses abrigos e a maior dificuldade de trazer essas crianças era a disponibilidade, por exemplo, de quem trouxesse. Quem que vai trazer essa criança? A gente não tem uma Kombi para trazer a criança para o tratamento. Né? Então, quando a gente chega nos abrigos, a gente fala assim, olha, a gente tem a disponibilidade aqui de tratamento, da criança fazer o acompanhamento psicológico com a gente, só que a gente precisa que vocês tragam. Né? E a maioria das vezes a gente tinha que o próprio educador social trazer o carro particular dele, porque o abrigo não tinha disponibilidade de uma van. E quando tinha dias específicos, e nesses dias, por exemplo, a criança não podia vir. Né? Então, assim, eu vejo assim, existe sim uma falha em torno de toda essa questão de suporte, de rede. Né? Então, a gente presenciou muitos casos que a família escolheu o agressor, né, a criança. Então, quem era tirada da família era a criança. Né? Então, já existe esse desamparo, digamos assim, da criança ser retirada dessa família pela família não querer. Né? Então, é muito difícil você falar, o psicólogo vai fazer alguma diferença na vida dessa criança. Às vezes não. Né? Então, assim, não é uma pergunta, mas uma colocação do que foi falado em questão à relação do abuso sexual e desse amparo dessa criança. Existe sim uma falha muito grande que até a própria psicologia deveria rever algumas coisas em questão de amparo dessa criança, né? Porque são poucos os psicólogos que eu conheço, por exemplo, que têm na agenda horários sociais, que não são cobrados, por exemplo. Né? Então, conheço muitos psicólogos que, por exemplo, têm um dia específico para atender a comunidade em geral sem pagar nada. Né? Então, existe sim essa visão que o psicólogo tem que ter de não só a questão financeira, né? Mas a questão de como cidadão que tem que ajudar sim em uma comunidade específica, porque é muito difícil. Né? Então, você vai pegar e mandar para a Universidade X. Mas, por exemplo, a Universidade X é muito longe para aquela criança se deslocar.
né? Então não tem alguém na comunidade ali, algum psicólogo próximo da região que não possa fazer esse tipo de trabalho, né? E nem muitos querem porque é um assunto que também nem todo mundo está preparado para trabalhar, né? Então nem todo mundo está preparado para falar de um abuso ou trabalhar um abusador, por exemplo, né? Então nesse tempo que eu fiquei atendendo esses abusadores, você não justifica, mas você conhece o modo operante daquilo, tudo que aconteceu com ele, para entender aonde ele chegou a fazer o que ele fez, né? Então, assim, é uma colocação mais de observação, porque às vezes nós, como psicólogos, precisamos, às vezes, da questão do consultório cheio, né? E não do nosso papel como agente modificador, que pode ser feito em pequenos detalhes. Eu gostaria de fazer uma reflexão um pouco sobre essas falas que vieram, né? Até porque eu senti que faltou eu deixar claro que a proposta de falar sobre a notificação, né, no contexto da escola, é pensar a notificação não apenas como um procedimento burocrático, né, formal, tal, mas como um disparador de processos. Né? Quando você notifica, quando você dá visibilidade para algo que normalmente está encoberto, necessariamente vai mobilizar, né, outros agentes, outros setores. Então a questão de, né, não vou notificar, o que eu faço, vou, não vou, medo de notificar. Na verdade, a questão da notificação é comunicar, né, também a outros órgãos, mas principalmente registrar e ter informação para você se organizar e fazer um planejamento. Então, é bem importante a gente saber que notificação não é denúncia. Notificação pode ser denúncia, pode, né, no sentido de a gente notificar uma delegacia, um Ministério Público, né, é um processo de abertura de denúncia, né, mas a notificação obrigatória prevista em lei que o profissional de saúde precisa ter e que na educação também, né, frente à comunicação ao Conselho Tutelar, não é denúncia necessariamente. Necessariamente o órgão protetor, o Conselho Tutelar, vai ter que avaliar caso a caso e avaliar se vai encaminhar para denúncia ou não. Mas aí já é outra instância, não é o profissional de educação que vai tomar a decisão de abrir BO ou não. Isso é importante a gente saber. E quando a gente notifica, a gente não está denunciando, a gente não está julgando, não é papel do profissional de educação esse. Tá? Mas o que acontece? Vai disparar alguns processos de proteção. O papel da notificação é principalmente acionar a rede. É acionar a rede, que o Conselho Tutelar é um dos principais agentes, mas não é o único. Né? Dialogar com o CREAS, com o CRAS, né? Quando a gente está isolado, né? Se na delegacia a gente sabe, não posso acompanhar, não posso fazer nada, opa, mas tem outro que pode, porque o CREAS tem uma equipe, né, multiprofissional que vai acompanhar. Se não tem uma outra ONG, tem algumas demandas são encaminhadas para CAPES, outros para outra. É essa a questão. Cada caso vai ser avaliado dentro do contexto de rede. Eu faço parte dessa rede e preciso conversar e dialogar. Aí pensar qual é o papel do profissional psicólogo, né, nisso. O espaço do psicólogo não é só a clínica, muito menos dentro da escola, né? Fazer clínica psicológica dentro da escola não faz sentido no contexto educacional, né? Então é importante o psicólogo no contexto da educação ter esse viés mais social e mais institucional na perspectiva de diálogo e conversa com outros parceiros, né? Então, o papel do psicólogo no contexto da prevenção, do meu ponto de vista, é um papel de articulação também, né, com outros profissionais e com outras instituições, fazendo parte de uma equipe, como junto ao pedagogo, junto ao assistente social, né, e por aí vai. Né? Eu acho que é importante a gente ressaltar essa perspectiva de que notificar é uma ponta, é uma questão que vai mobilizar os processos na perspectiva de prevenção de violências, prevenção de reincidência e promoção à cultura da paz, onde a assembleia pode ser usada para discutir, colocar o tema da violência, tem que ter visibilidade,
né? Então, espaços democráticos como esse, né? Reconhecer o papel da polícia militar, né? Sim, que tem um papel repressivo, sim, mas que não, para além do papel repressivo em relação à violência, né? Tem um papel que pode ser educativo, né? E tem que ser educativo no contexto da comunidade, né? Então, assim, é reconhecer os parceiros, saber quem é quem, né? E dialogar. Eu acho que o profissional em si tem uma experiência e uma proposta de técnicas e métodos para fortalecer essa perspectiva intersetorial, né? E multiprofissional. Eu estava aqui pensando que eu fui juíza de vara de violência doméstica por muitos anos, então esses relatos todos sempre me mobilizaram muito emocionalmente, ao ponto de eu ter que sair da vara depois de alguns anos por esgotamento, né, até emocional. Mas eu gosto muito de pensar em termos da prevenção, que foi a pergunta trazida pelo colega. Eu acho que eu trabalho com mediação comunitária, então eu acredito que a sociedade precisa conversar sobre os seus valores, né, os seus anseios e os seus problemas. E acho que a gente precisa conversar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre a questão da saúde mental vinculada a esse tema. Então eu imagino que um grande movimento possível de ser feito é envolver, por exemplo, agentes comunitários de saúde, para que eles tenham a capacitação adequada para identificar aquela anteninha que liga assim, essa família aqui tá meio... Antes do abuso acontecer. Na justiça é muito frustrante. A gente até tem uma boa rede articulada do psicossocial do Tribunal de Justiça do DF, mas o cara precisa cometer uma violação de um direito e uma violência para poder ser acolhido e atendido. Então, justamente por conta dessa minha frustração pessoal como juíza, que eu só lidava com os casos quando a coisa já tinha dado errado, é que a gente pensava na mediação comunitária, nesses processos circulares. A gente trouxe a terapia comunitária, que é um recurso muito legal, que a gente faz parceria lá em Brasília. A gente conversa com os agentes de saúde para a gente poder ter um fórum de discussão junto com o CRES, que é um grande parceiro. Então eu imagino que seja isso. Acho que a sociedade precisa se envolver nessa discussão. A gente precisa de mais saúde mental e a gente precisa conversar sobre temas que são tabus e que não dá para a gente evitá-los. Bem rapidinho que eu vou falar. Eu gostei muito da tua colocação, mas eu vejo também que não é só a falta dos psicólogos de disponibilizarem tempo para atendimento social, não é só sobre isso. Os psicólogos, muitos se colocam à disposição para atender com valor baixo, até de graça. Nas igrejas, muitas igrejas evangélicas e católicas têm psicólogos. Só que o que a gente vê na prática é assim, a família a gente consegue encaminhar, o encaminhamento é falando que seria muito bom que os pais levassem a criança até os psicólogos. A gente indica alguns psicólogos que a gente conhece, alguns psicólogos de igreja ou então de faculdades. O problema é a família querer ou não levar essa criança. Aí outra questão, mas as crianças de abrigo, não é só chegar assim, eu sou psicólogo, eu queria ajudar, eu quero atender essas crianças do abrigo. Não é assim. Seria muito bom se fosse, né? Seria bem mais fácil. Essas crianças teriam muito mais atendimento. Mas precisa ser cadastrado, o psicólogo, eu não sei como é que faz esse cadastro do psicólogo no CRAS, no CRES, nos CAPSes e tal, mas não é tão simples assim, não é só a boa vontade do psicólogo em fazer um papel social, é muito mais como que pode ser feito isso, que dificulta um pouquinho da gente colocar a criança em contato com o psicólogo. Tá? Então, a gente tenta. Eu agradeço a todo mundo que participou pela manhã, né? Esse tema que foi explorado de maneira tão significativa e a honra que nós, no Conselho da Universidade Positivo, estamos tendo de vocês aqui. Espero que a gente possa estar em outros eventos. Bom, também
mim é imenso prazer estar aqui com vocês, nossos colegas de profissão, nossos alunos. E tudo bem com vocês? E até orientando de TCC aqui. A gente está fazendo TCC, está aqui, Nelson. Mas eu vou brigar com eles, não. Brincadeira. Estou muito feliz também por fazer o lançamento do livro aqui com vocês, trazer um pouquinho das neurociências a partir de neurociência da linguagem, falando de um âmbito infantil, voltado para a educação. Eu tenho trabalhado com educação há mais ou menos uns 10 anos, um viés de desenvolvimento a respeito de processos cognitivos, avaliação neuropsicológica, e esse livro foi uma proação em relação a um trabalho que envolveu diversos profissionais. Para mim foi uma honra também trabalhar com um marco da minha infância chamado Flávio de Souza, que é o autor de Castelo Rá-Tim-Bum, Ilha Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, e ele também contribuiu para a construção desse projeto, e eu fiquei muito feliz com o resultado final disso. Eu tenho trabalhado isso com alguns educadores, com alguns profissionais da saúde, e nós temos conseguido bons resultados quanto à identificação de potencialidades dos nossos alunos e também algumas questões em relação às dificuldades voltadas ao desenvolvimento de aprendizagem, voltado às áreas da educação. Pode passar, por favor. Então eu trago essa fala como Desvendando a Terra do Tudo. É um livro rápido de 27 páginas. É um livro onde a criança ou o profissional da saúde ou o pai, o cuidador, que vai fazer a leitura e o manuseio desse livro, ele vai identificar algumas questões particulares. É um livro que eu desenvolvo desde linguagem expressiva e linguagem compreensiva até desenvolvimento neuropsicomotor, funções executivas como tomada de decisão, orientação espacial, orientação temporal, entre outras funções mais. Mas tudo isso em 27, 28 páginas, sim. Nós trabalhamos também com controle inibitório, que é uma das funções que são importantes em relação ao desenvolvimento, voltado a questões sociais, limites, entre outras situações e questões mais. Mas como que isso funciona? O livro ele traz o enredo de uma história que acontece no fundo do mar, no oceano, e é uma alusão que eu trago a respeito do cérebro humano e suas potencialidades e seu desenvolvimento. Pode passar, por favor. Qual é o público-alvo? Então, são crianças de idade entre 6 a 11 anos, pais e cuidadores e profissionais da saúde. Então, o livro ele conta duas histórias. A primeira é a história escrita e a segunda é a história ilustrada. Então, assim como eu fiz a história escrita, existe a Aline Tonobon, que foi a responsável pela ilustração do livro. E essas duas histórias, elas vêm trazer ali um contexto, um enredo voltado a todo esse desenvolvimento com personagens característicos, que são esses aqui. Por favor. Nós temos o Peixe Nada, que é o responsável por todo o envolvimento da história. Então o livro ele começa no começo por uma questão de princípios, mas ele vai até a metade do livro, e na metade do livro nós já desenvolvemos a capacidade de tomada de decisão da criança, onde ela é convidada a ir para o lado direito ou para o lado esquerdo do livro. Cada um tem uma história peculiar e cada um vai falar sobre o desenvolvimento cognitivo, e que essa criança ela vai apenas participar da história. Ela vai ver ali as figuras, vai ver todo o contexto da história, ela vai se envolver na história, essa é a ideia. E como eu falei para vocês, não há necessidade até mesmo que ela inicialmente tenha um conhecimento de alfabetização já consolidado. Ela tem um conhecimento apenas de um enredo de história e ela vai se envolvendo disso. Depois do lançamento do livro, que faz mais ou menos um mês e meio, 2 meses de lançamento, eu tenho recebido alguns vídeos que eu solicitei para as pessoas que compraram e leram com as crianças e com os adolescentes. Eles enviaram esses vídeos e as crianças ali construindo a história, tendo ali um entendimento de que cada personagem fazia ou qual é a responsabilidade desse personagem. Como eu disse, a história se retrata no fundo do mar e toda a construção, isso aqui é uma das lâminas que traz a ilustração do livro. Nós temos ali aquelas circunvalações na coloração verde que são alusões a todos os sulcos
e os giros do cérebro. Essas imagens ali que mostram de uma coloração azul, vermelha, verde, elas também são uma alusão de uma imagem de computação gráfica do cérebro. A textura do livro é uma textura específica também, que é convidativa à leitura desse livro, o tamanho das páginas, as letras, tudo isso eu pensei num período de mais ou menos 3 ou 4 anos, estudando, assistindo desenhos, brincando, entrando nas lojas de brinquedo e brincando com algumas crianças e até com a minha amada esposa que se faz presente aqui também, que merece uma homenagem também aqui nesse instante. E cada personagem ele tem uma função específica, então nós temos aqui além do peixe nada, que ele nasce de uma frase do Parmênides, que era um filósofo grego, que dizia assim, nada sai do nada. Então, dessa frase, eu crio a ideia de trabalhar com esse peixe, que o nome vai ser nada. E a partir disso, nós criamos a Terra do Tudo, que assim como as construções neurofisiológicas lá de uma criança com recém-nata, que vai se desenvolvendo a partir das suas aprendizagens, assim também o peixe nada vai conhecendo o fundo do oceano e vai tendo as suas aprendizagens a partir de seus amigos. Um deles é o Nick, que é uma alusão ao neurologista alemão chamado Carl Wernicke, que foi um dos responsáveis pela identificação da linguagem compreensiva. E existe toda uma descrição neuroanatômica e neurofisiológica para esse desenvolvimento de linguagem. No segundo momento, nós temos ali o Paul Broca, que também é uma alusão a Pierre Paul Broca, que foi um neurologista francês que, a partir de seus estudos e a partir de suas investigações, consegue identificar uma sistematização em relação à linguagem expressiva ou à produção da linguagem. Então, como o texto ele é todo voltado à linguagem, esses personagens eu entendi que também seriam importantes, que a alusão deles a esses neurologistas também. Uma criança, no primeiro momento, vai ser só um personagem, vai ser só alguém que, ali, o personagem qualquer, como qualquer outro de uma história infantil, mas para uma pessoa que faz a leitura daquilo, eu trago um glossário nas primeiras páginas explicando tudo isso, e os pais, os educadores vão ter a compreensão e o entendimento de qual é o objetivo deste livro. Por favor. Nós temos outro personagem que daí eu emprestei da linguística, que é o Zódia, que corresponde a uma alusão à prosódia, que é a melodia da fala. Muitos educadores, professores, psicólogos e profissionais que aqui estão, sabem que as crianças às vezes apresentam aquela dificuldade de fazer as leituras. Hoje eu vou na universidade. O livro ele pode identificar esses fatores que são apresentados e a partir disso o profissional pode até mesmo trabalhar isso em uma reabilitação de ordem psicopedagógica, neuropsicológica. E a prosódia, e o personagem de prosódia, ele traz também uma história voltada em relação à melodia da fala e à musicalidade da fala. O que faz com que nós, leitores fluentes, tenhamos hoje eu vou na universidade. Então, o Zódia, que é um crustáceo, ele vai trazer rapidamente uma história voltada a essa situação. Nós temos também um personagem que é o vilão da história, que é um tubarão muito maldoso, assim nós lemos para as crianças, chamado Estrup. Ele leva esse nome porque ele fazia parte de uma trupe da Terra do Tudo e foi expulso de lá. Provavelmente você já tenha visto o Stirp Test, que é aquele teste onde existem diversas palavras distribuídas e dessas palavras, azul está colorido em amarelo, o verde está colorido em roxo. E aí você, num processo de desenvolvimento de leitura, você alfabetizado tem dificuldade de falar qual é a cor da palavra e não fazer a leitura da palavra. Isso dentro de processos cognitivos, que no desenvolvimento neuropsicológico envolve muita questão do que eu falei de controle inibitório. Para que você venha fazer a leitura daquela palavra, mas você identificar a cor dela e não a leitura dela, há uma exigência muito grande em relação ao controle inibitório. É o fato que faz com que você apresenta o entendimento e a aprendizagem de um novo idioma, e você vai, ao invés de falar azul, você tem que falar blue,
o controle inibitório é o que faz esse freio de você não fazer a produção da palavra em língua portuguesa. Então, essa atividade são duas atividades que eu proponho no final, e para que você possa deixar a terra do tudo livre do waste group, é necessário que você consiga concluir esta atividade. Essa é uma das atividades que eu propus. Outra atividade no final também é uma atividade de resolução de problemas. E essa atividade de resolução de problemas, ela dispõe de 4 simples problemas, e as crianças que, juntamente com seus cuidadores, ou até mesmo de forma, dependendo da faixa etária, sozinha, ela consegue fazer essa solução. E a partir disso, eu propus também uma solução desses 4 enigmas, e mediante a isso fazer a libertação do povo que mora na terra do tudo. Como são dispostas essas letras? Essas letras, elas são dispostas ao contrário. E aí você vai falar, mas é aquela criança que tem dificuldade com letra espelhada? Eu estudei todo o alfabeto, e dentre todo o alfabeto existem algumas letras que ali colocadas em letra maiúscula, se elas forem escritas em letras maiúsculas, o sentido dessa letra, ela, mesmo que ela seja, as demais estejam ao contrário, ela não será colocada ao contrário. Quando é solucionado esse problema, a criança ela é convidada a escrever aquelas letras, que é a letra A letra O e a letra T. Então ela coloca as letras que ela identifica de cada resolução de problemas nesse encaixe. A partir disso, ela vai pegar esse texto, levar à frente do espelho e fazer a leitura daquilo que ela escreveu. Se ela apresenta alguma dificuldade com a letra espelhada, é possível que ela já comece uma consciência enquanto essa correção dessa falha. A partir disso, é possível também fazer outras identificações e correções e trabalhar isso nesse contexto. Então, ela vai resolver o problema? Não, mas é uma atividade lúdica que é possível você trabalhar junto com as crianças. Por favor? Para finalizar todo esse contexto, nós temos as regiões do distrito 44 e 45. Outro neurologista chamado Corbinian Brodmann, ele fez um mapeamento do cérebro de forma numérica em relação a uma sistematização. As áreas 44 e 45, elas são as áreas onde o polvo Paul Broca, ele mora. E as áreas 44 e 45, nesse mapeamento cerebral, são as responsáveis em dominância pelas áreas da produção da fala. Então eu fiz uma alusão também do distrito 44 e 45, das áreas 44 e 45 do Corbinian Brodmann. Por favor? Bom, e o que nós vamos trabalhar a partir dessas aventuras mediante as neurociências? Eu tenho a linguagem expressiva e a linguagem compreensiva, que vão ser trabalhadas a partir de Nick e Broca. Eu tenho a orientação temporal e a orientação espacial, a partir da tomada de decisão, como eu falei para vocês. Então a criança ela vai decidir se vai pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. A partir disso, eu vou trabalhar toda essa questão de orientação espacial na letra espelhada também, porque o que diferencia, por exemplo, a letra minúscula entre B e B, Q e P, é apenas se você for analisar a haste que é colocada ali nestas letras. Então, muitas vezes, a criança que apresenta um problema de leitura ou de escrita, não é diretamente um problema de linguagem, mas é um problema de orientação espacial. Pode ser que isso aconteça. Nós trabalhamos com hipóteses e essa pode ser uma das hipóteses. As funções executivas, que vão desde flexibilidade e rigidez mental, tomada de decisão, planejamento, memória de trabalho, entre outras funções. Então isso também, minimamente, nós trabalhamos num livro, como eu falei, é um livro de 28 páginas ali direcionado para, assim, com o objetivo às crianças, mas também para trabalho em relação a professores, educadores e até mesmo adultos. E a coordenação motora também, trabalho de manuseio ali, a psicomotricidade, que também pode desenvolver minimamente também a psicomotricidade relacional, que é voltada à questão dos relacionamentos, do envolvimento, a partir do comportamento motor e dos processos de pensamento também. E essa é uma frase que eu trouxe ali no jogo de palavras também, que ela está inserida no livro, para fechar aqui a minha fala. E quanto mais o peixe nadava, tudo nada encontrava. Para trabalhar também em alguma faixa etária a questão de subjetivo, de adjetivo, também coloco isso a partir dessa frase. Bom,
Caso você tenha alguma dúvida, depois... Posso ver a propaganda? Pode. O livro está disponível aqui na livraria da Sapiens, caso você tenha interesse também em adquiri-lo, ele está ali, ele conversa com o pessoal. Bom, essa é a minha contribuição, a ideia era de fazer uma apresentação breve, rápida a respeito disso, e é isso. Até logo e um abraço para vocês. Boa tarde, prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao CRP, em especial a Maísa, pelo convite. Sempre bom essas parcerias, a gente discutir um tema que nos é tão caro, porque falar da violência que se manifesta na escola, ou da violência na escola, a princípio já é uma contradição, porque a escola é um espaço de humanização, que crianças e adolescentes têm que ter acesso àquilo que não tem fora da escola, conhecimentos, a um tipo específico de socialização, de relação. E quando a gente tem esse espaço, manifestação de atos que são tão, muitas vezes, bárbaros, atos que mostram essa incivilidade, a gente tem que olhar não de forma natural, como a Maísa falou no início, citando Brecht, né, no início da manhã. Então a gente tem que olhar com isso com atenção, e o meu objetivo aqui é desnaturalizar esse ato humano, porque a violência é um ato humano, partir dessa desnaturalização e pensar como a psicologia pode auxiliar nesse processo, com essa dinâmica, nessa estrutura. Então, por isso que eu trago essa proposta de discutir, a partir dos fundamentos da psicologia histórico-cultural, possibilidades de intervenção. E como a gente sabe, como foi tratado aqui no período da manhã, não tem receitas, não tem nada pronto, assim, faça isso que vai dar certo. E todas as experiências que aqui foram relatadas, é um processo a médio e longo prazo, para que a gente possa encontrar alternativas a partir daquela singularidade do contexto, da especificidade da instituição, para conseguir realizar algum tipo de intervenção mais sensível, né? Uma intervenção também eficaz na medida do possível. Então, eu vou discutir um pouco, a partir desses fundamentos da psicologia histórico-cultural, possibilidades e princípios para a intervenção da psicologia. A psicologia histórico-cultural, não sei se é de conhecimento de todos, é uma abordagem da psicologia cujos autores principais são Vygotsky, Luria, Leontiev. Nós trabalhamos com essa perspectiva ali na Federal, é uma das abordagens que a gente discute e, fundamentalmente, a gente tenta entender, a partir dessa abordagem, a constituição social do ser humano. Como essas relações sociais objetivas possibilitam a formação desse indivíduo. Então, a partir dessas aprendizagens, dessa relação, da situação social de desenvolvimento, do lugar que esse sujeito ocupa no mundo, como ele se constitui enquanto pessoa. Então, uma forma muito breve de falar dessa perspectiva, mas é um ponto fundamental para que a gente possa discutir. Eu vou ficar em pé, porque eu fico mais professora, né? Já fico mais familiarizada, falando, mostrando aqui os slides. Mas, aqui, lá na Federal a gente não tem toda essa riqueza. Então, o material que a gente tem é uma televisão em cima, que eu tenho que subir. Eu falei, quando eu tiver 70 anos, já que a aposentadoria está cada vez mais longe, eu não sei como vou fazer, porque eu tenho que subir na cadeira para ligar, né? Tem um aluno aqui, então já sabe como é. Então, vamos lá. Eu vou relatar um projeto que foi desenvolvido de 2012 a 2017, com a coordenação geral na Universidade Estadual de Maringá. Aqui, a Federal, nós fizemos parte desse projeto interinstitucional, e a Universidade Federal de Rondônia. O título é Alternativas para Enfrentamento da Violência na Educação Básica, uma demanda à psicologia escolar. Esse projeto, que durou 4 anos e ainda tem os seus desdobramentos, partiu das demandas que nós visualizávamos, observávamos e constatávamos nas escolas. E a gente sabe que a psicologia geralmente vai lidar na escola com
Problemas de comportamento é essa demanda que chega, e dificuldades no processo de escolarização. Mas tem chegado, a partir dessas duas frentes, né, dessas duas questões principais, algumas demandas específicas, e no caso a violência, mas que não se restringe ao bullying. Isso eu vou discutir um pouco, tá? Então, essa violência que se manifesta de diferentes formas, e os professores, pedagogos, diretores nos solicitavam algum tipo de intervenção para lidar com isso. Além da violência, a gente tem constatado nas escolas, eu sou supervisora de estágio, então tenho um trabalho já ali na Federal de 10 anos em instituições públicas de ensino, a questão da saúde mental. É uma questão que antes, há 5 anos atrás, não era uma demanda, e agora tem se tornado cada vez mais corriqueiro a questão da ideação suicida, em crianças jovens e crianças cada vez mais novas, automutilação, a questão da medicação, do diagnóstico. Então a gente tem trabalhado de uma forma mais coletiva, por meio de grupos, com essas questões. Mas a violência se fez presente, e nós iniciamos essa discussão entre instituições para realizar essa pesquisa. Então eu vou apresentar a pesquisa, o que nós constatamos, mas para isso eu vou trazer algumas questões conceituais, porque a gente não consegue realizar uma intervenção se estiver desvinculada da teoria, desvinculada de estudos. Então eu vou falar um pouco sobre as diferentes facetas da violência nessa sociedade, dos aspectos que compõem a violência, as bases materiais, e para a gente caminhar na contramão da aparência dos fatos. Qual é essa aparência? É naturalização. O indivíduo é violento, ele nasce violento e não tem o que fazer. Então, o fulano tem esse comportamento e já fica com aquele rótulo, né? Então, e crianças cada vez mais cedo, com rótulos de que não tem o que fazer. A gente tem acompanhado, e isso tem se tornado, isso é muito corriqueiro no contexto escolar e na sociedade de forma geral. Então, da gente, a partir dessa teorização, desse estudo, a gente conseguir, a partir da realidade, e contra a aparência dos fatos. Então, os objetivos do projeto, desse projeto que eu vou citar, é a identificação das contribuições da psicologia escolar, respaldada na teoria, na psicologia histórico-cultural, para apreensão e enfrentamento desse fenômeno, instrumentalizar professores para compreensão e intervenção em situações de violência, porque os professores nos solicitavam nessa intervenção. Mas não adianta a gente agir só com os alunos ou com um aluno em específico. Tem que formar essa rede para conseguir atuar com essas crianças, com esses jovens, com esses adolescentes. E fortalecer o trabalho educacional, coletivo e institucional, que vem muito ao encontro do que foi discutido no período da manhã. A pesquisa teve vários braços, várias frentes, mas eu vou falar aqui do que a gente fez em Curitiba, porque se a gente, em Rondônia era uma especificidade, em Maringá a gente tinha questões comuns, a gente trabalhava de uma forma muito integrada, mas cada cidade apresentou a sua especificidade. Dado o tempo, vou apresentar, discutir aqui o que a gente percebeu, observou e realizou em Curitiba. Nós tivemos, isso nas 3 instituições, 2 frentes de trabalho. Uma revisão do que vem sendo publicado cientificamente. Então, o pessoal de Maringá ficou responsável por essa pesquisa em produções na língua espanhola, de Rondônia em português, e nós aqui em inglês. Então, vou apresentar essas publicações científicas em língua inglesa para entender qual era a concepção corrente acerca desse fenômeno. É só um parênteses, a gente fez a pesquisa, né, dos artigos em língua inglesa, e a gente, ao mesmo tempo em que a gente realizava essa publicação, nós organizamos esse curso de formação de professores, que aconteceu do meio para o final da pesquisa, tá? Então, a gente realizou esse curso de formação, cujo título era o Enfrentamento da Violência na Escola, na Perspectiva Histórico-Cultural, Fundamentos Teóricos e Intervenção. Para que a gente desse unidade, o curso aconteceu nas 3 cidades, Maringá, Rondônia e Curitiba.
Mas para que a gente desse unidade, que era uma pesquisa também, era uma intervenção, mas uma pesquisa, a gente elegeu duas escolas de maior e menor IDEB, era um critério para que a gente pudesse aplicar esse curso. Então nós fizemos uma seleção dessas escolas, fomos até lá, conversamos com os diretores para ter o consentimento, e os professores manifestavam interesse. Aqui em Curitiba nós tivemos uma alta frequência assim, desses professores que participaram, e isso não aconteceu da mesma forma, em Rondônia, dada a especificidade da cidade, depois eu falo um pouco sobre isso. Em Maringá também teve uma adesão maior. Então, nesse curso de formação, para que ele fosse realizado, a gente estudou muito, realizou várias questões, várias intervenções, projeto piloto, para realizar o curso. Antes do curso, a gente fez entrevista com os participantes e depois também para verificar não só a validade, mas quais os desdobramentos do curso na prática desses professores a respeito da violência. Então, eu vou falar agora um pouco das publicações, puxar um pouco da teoria e depois eu volto para o curso de formação de professores. Então, aqui a gente fez uma pesquisa no portal Fotoware ali, de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde. Foi desenvolvida uma ferramenta computacional, que a gente tinha um doutorando de informática que nos auxiliou, né, nessa busca, com esses descritores, né, violência escolar, bullying, indisciplina. Então a gente teve várias palavras-chave para conseguir mapear essas publicações. A grande maioria dos artigos, que foram quase 1.896 artigos, tratam do bullying, né? Então aqui a gente tem a grande maioria, onde que aperta aqui? A grande maioria falando sobre bullying. Nos outros termos encontrados, ainda que a gente tinha outra, violência escolar, as questões psicológicas, mas ainda assim remetiam ao bullying. E isso nos chamou a atenção. Quando se fala de violência nas publicações de língua inglesa, tratam do bullying. E isso não foi diferente em espanhol, que é o acoso, né, esse termo, é usado como bullying em espanhol, também não foi diferente, e em português a grande maioria também trata do bullying. A gente foi investigar o que significa isso. O que a gente, depois de ler todos os resumos, nós selecionamos 34 artigos para leitura integral para análise. A gente aqui tinha uma equipe, eu coordenava era uma equipe com 8 alunos, entre mestrado, graduação e doutorado, para realizar essa pesquisa. Porque aí a gente atrela o tripé da instituição, né? Em pesquisa, ensino e extensão. Então, o que a gente constatou? A conceituação é aquela que o Dan Owels, que é um sueco, que começou os estudos do bullying na década de 60, 70, e isso teve uma proliferação, esses estudos, quando no caso de 3 garotos noruegueses que se suicidaram em função dos atos cometidos com eles na escola. Então ali o governo solicitou ao Owels que começasse a desenvolver esse estudo, e ele é o grande precursor da análise, da discussão do bullying, ele que firma esse termo como mais adequado para discutir isso daqui, que é o tipo específico de agressão cometida repetidamente, ele explica o porquê do repetidamente, ao longo do tempo por uma pessoa mais poderosa em determinada interação, cuja intenção é machucar ou perturbar. E aí a gente tem vários desdobramentos do bullying, como por exemplo o cyberbullying, que é uma das questões também que são preocupantes na atualidade. Nesses artigos, que não destoa do que a gente encontrou em português e em espanhol, as causas: álcool, a questão do consumo de drogas, a etnia, então, em determinados países, também com uma condição socioeconômica desfavorável, a incidência do bullying cresce, e em relação à etnia especificamente, pessoas que não pertencem àquele país,
Por exemplo, na França, com muitos migrantes, isso eles citam, o bullying acontece com essas pessoas que não são do país. Então, aquele que quando não se reconhece no outro, quando não é do mesmo país, o bullying pode acontecer com maior frequência. A questão do gênero, os meninos cometem e sofrem mais bullying. Eu falei da desigualdade econômica, os países mais pobres, com uma incidência maior. Os fatores subjetivos, crianças e adolescentes com ideação suicida, depressão, algum tipo de transtorno, tem também a propensão para causar, para cometer o bullying. E os problemas familiares. Crianças com famílias desestruturadas têm maior propensão a cometer o bullying. Só que nos chama a atenção que muitas das causas também são tidas como consequências. Então, aqueles que sofrem a agressão repetidamente, continuamente, podem usar mais uso de substâncias, podem ter uma incidência maior para a questão do suicídio, da automutilação, para a depressão. A consequência, que é isso que eu acabei de falar, então o uso de substâncias, distúrbio de sono e como resultado também desdobramento, problemas emocionais, sociais e psicológicos. E a gente sempre vê isso na mídia, como crianças que se suicidam, crianças, adolescentes, ou que têm várias consequências em função dessa manifestação de incivilidade, no contexto escolar. As intervenções giram em torno de prevenir, identificar e prevenir ocorrências de bullying, geralmente com a família daqueles que cometem e que sofrem, e programas de treinamento aos professores. Aqui eu poderia falar bastante coisa sobre esses dados, mas é só um panorama daquilo que a gente encontrou. Como que a gente, então, analisou esses dados? E aí eu estou falando, porque não há neutralidade, está falando a partir da psicologia histórico-cultural, cujos fundamentos se aceitam no materialismo histórico-dialético. Essa análise, para nós, e tem vários autores que têm discutido isso, limita-se ao âmbito das relações estabelecidas na escola. Então, aquilo que ocorre na escola, não relacionando-as com a violência presente nos mais diversos setores da sociedade. Ainda que as questões sociais sejam citadas, mas elas não são vinculadas a isso que acontece no contexto escolar. E, fundamentalmente, desvinculando-as das bases materiais que fomentam esses tipos de atos. Então, a agressão verbal, a agressão física, essa violência psicológica ou simbólica que acontece continuamente, muitas vezes são dissociadas. E aqui um parênteses. É importante para nós, a gente analisa isso, essa vinculação, que eu vou falar um pouco sobre isso, com as questões sociais. Mas há especificidade de como isso se manifesta na escola, não dá para desconsiderar. É um tipo específico, é uma violência que acontece no contexto escolar, que tem ganhado volume, intensidade nos últimos anos, principalmente, e que a gente também precisa entender. Não é só falar, acontece lá na sociedade, então aqui não tem o que fazer. Tem, mas essa relação precisa ser feita. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é a violência. De manhã já foi tratado um pouco sobre isso, mas só para a gente situar, definir, porque à medida que a gente fazia essa pesquisa e organizava o curso de formação, a gente precisava estudar o que era violência. O que é violência? Então, nós nos fundamentamos em alguns autores, como, por exemplo, Sanches Vasquez, que fala na filosofia da praxis, ele discute a questão da violência. O Hobsbawm, que é um autor também que vai discutir várias questões da condição humana, mas ele tem um livro que fala sobre o terrorismo, a globalização desses atos violentos. Então, nós estudamos alguns autores, não só da área da psicologia, na psicologia. Martin Baró é um autor fundamental, para que a gente conseguisse entender o que é a violência. Porque a gente parte do pressuposto que o bullying é uma forma de violência. Por isso que a gente vai tratar da violência. Definir esse conceito. É o uso. Então, é o uso da força direcionado, o Vasquez vai discutir,
a alteração ou a destruição da identidade ou estabilidade de determinado objeto. Então, no primeiro momento, ele vai discutir que nós, enquanto seres humanos, a gente, por exemplo, destrói a violência num ato violento, mas não no sentido pejorativo, ruim, para transformar essa natureza e suprir as nossas necessidades. Então, isso pode constituir um ato violento, mas não nesse sentido de negativo, pejorativo, é uma necessidade para suprir as nossas necessidades. Isso, a questão desse ato é exclusivamente humano. Vocês podem perguntar, mas tem lá alguns chimpanzés, orangotango, que eles estão em perigo, eles vão violentar, mas é por uma questão muito mais instintiva do que social. Nós somos seres sociais. Então, é um atributo exclusivamente humano que tem o uso da força, e aí já no próximo slide eu vou falar um pouco sobre isso. Tá aqui. É o uso da força que é usado contra algo ou alguém, intencionalmente, tá? E o Martin Baró tem um livro que ele vai discutir a violência estrutural e como isso afeta o indivíduo, como o indivíduo vai formando esse tipo de comportamento. O Martin Baró era um psicólogo que era de El Salvador, e na Guerra Civil que teve há pouco tempo, né, se a gente for ver, década de 80, 90, ele foi morto dentro da universidade pelas ideias que tinha, né, por aquilo que defendia. Ele era um jesuíta, professor da psicologia, e lá foi morto. Então, quando a gente fala da violência como um ato humano, a gente precisa distinguir da agressão, porque a agressão compõe a violência, é uma forma de violência. Então, é a violência dirigida a alguém com o intuito de lhe causar dano. E não é só dano físico. É a opressão, a submissão que o ato condiciona e possui uma finalidade. Então, isso vai se desdobrando com diferentes facetas. A violência contra a mulher, a violência contra crianças, tipos específicos que não se restringem só à violência física, tá? Isso é muito importante. A violência simbólica, a violência psicológica, a coerção, que é a imposição, né, de alguém em relação ao outro, que são justamente esses atos coercitivos. A violência psicológica e a negligência são exemplos desses atos coercitivos e que a gente visualiza e observa de forma gritante na sociedade. E para isso, quando a gente começa a estudar a violência, o Hobsbawm ele nos chama a atenção que há diferentes facetas e expressões desse ato humano que tem como finalidade dobrar o outro, né? Pelo poder, pela opressão, pela coerção. E aqui eu vou tratar um pouco dessas diferentes facetas que nos permitem entender um pouco melhor o bullying. E aí a gente trata desse horror e da incivilidade, da violência na atualidade. Volta, porque eu acho que é importante essas figuras. Então aqui a gente tem diferentes expressões desses atos de incivilidade, de barbárie, de violência. Então o uso da arma, a estimulação à violência, a negligência, a pobreza, a miséria. E o Hobsbawm vai desmembrar isso para que a gente consiga entender também o que é o bullying. Então veja, a gente parte de um tema e a gente tem que aprofundar para conseguir atuar. Então o Hobsbawm vai discutir o seguinte, que a nossa era tornou-se mais violenta. Veja que a era é o período, ele vai discutir, de maior desenvolvimento tecnológico, científico, farmacêutico, de amplo desenvolvimento humano, de criação humana, mas ao mesmo tempo é a era que se torna mais bárbara no sentido de incivilidade. E essas questões da violência não se restringem ao terrorismo, tá? O terrorismo também é uma faceta, é uma expressão da violência na atualidade. Ele também nos chama a atenção que a violência não deriva da pobreza, porque a gente muitas vezes parte disso. Pessoas pobres, ou é a pobreza que gera a violência, mas ele questiona o que gera a pobreza. Quais são as bases materiais que geram a pobreza? Apropriação privada,
que as pessoas não têm acesso àquilo que lhes garante a sobrevivência. Nessa época que a gente tem o mais amplo desenvolvimento tecnológico e humano. Então, como que a gente percebe isso? Pela produção de armas, caseiros ou não, que matam e mutilam. Então, é um amplo mercado, né? A indústria bélica, um crescimento exponencial. Isso, as guerras, não só a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, mas as guerras civis que a gente tem visualizado, né? Se a gente for ver aqui no Brasil, o índice de morte, de homicídio, é mais alto que em alguns países que vivem a guerra civil. Então, a gente vive esse estado. E não se restringe só a países subdesenvolvidos, de terceiro mundo ou em desenvolvimento. O Hobsbawm, ele começa esse capítulo, que eu estou usando em específico desse livro, em que ele diz que o que chamou a atenção, ele foi fazer uma palestra, se eu não me engano, era na Noruega, e tinha um panfleto no criado mudo dizendo: aqui tem vidro à prova de bala. Então, mas a Noruega não é um país tão seguro? Nem tanto, né? Porque a violência de diferentes formas está espalhada pelo mundo, né? E as pessoas precisam se proteger nesse sentido. Então, o aumento das forças policiais e da segurança privada, né, tem também aumentado, principalmente depois da reforma do Estado, enfim, na década de 90 a gente vê esse crescimento da segurança privada. Vai ficar mais... Então, além dessas questões, a gente tem atos de incivilidade, como xingamentos, linguagem ofensiva, homicídios, conflitos étnicos, raciais e religiosos. A gente ali na universidade tem trabalhado com os migrantes, tem um programa da cátedra, né, da ONU, e a gente tem um projeto, e eu especificamente trabalho com as crianças, porque são os migrantes, e a gente tem recebido muitos. O ano passado a gente tinha poucas crianças, esse ano, infelizmente, porque essa condição da migração é uma imposição, né, ninguém escolhe. Eu venho para cá, tá tudo bem lá, eu venho para cá porque eu quero, mas, né, esses migrantes, não estou falando dos cosmopolitas, mas a gente percebe isso, o medo deles, por exemplo, circularem na rua, de serem xingados, ofendidos, principalmente os que estão vindo da Venezuela, que agora tem chegado, a gente tem recebido muitos migrantes, porque eles está sendo feita a interiorização, então a gente recebeu, acho que dois comboios de migrantes nesses últimos dias, e muitas crianças estão lá, e elas expressam isso. Os xingamentos na escola, fora da escola. Então, algo que está sendo vivenciado na atualidade, né, de uma forma muito intensa. Melhor. A fome, a miséria e a indigência também são formas de violência. Então, não tem como relacionar a violência só, como eu estou reforçando isso, a questão física. Existem várias expressões que a gente precisa entender em um mundo que a fome existe, que essas doenças existem e que poderiam ser sanadas, né? Então, é nesse contexto em que se tornam comuns atos repetitivos de crueldade e de incivilidade. Então, a psicóloga do Nucria estava falando isso, né? Crianças pequenas sendo abusadas, violentadas, e elas não dão conta dessa demanda. O descompromisso com o outro, não reconhecimento, me chamou a atenção, a gente trabalhando com as questões da migração, mas não só por isso. Acho que foi o ano passado, aquele menininho na Síria que caiu o prédio, só falta aqui, meu Deus. O menininho lá na Síria, quando caiu o prédio, e ele estava na ambulância, assim, chocado, né? Ele não conseguia falar, e aí a gente via nas redes sociais: não aconteceu nada com ele, vai dar certo. E aí que a gente percebia: se não é meu parente, não é meu amigo, eu não conheço, parece que não existe. Esse descompromisso, a banalização das relações. A ausência de perspectiva para si mesmo, e isso tem se intensificado. Não é à toa da questão da ideação suicida e do suicídio ter uma taxa elevada, principalmente entre jovens, entre 15 e 18 anos, e idosos, pessoas a partir de 70 anos. A gente tem visto a questão do suicídio de uma forma muito mais intensificada. Apatia diante do futuro,
falou daquele documentário Pro Dia Nascer Feliz. Ali tem uma menina nesse documentário, que é o Jefferson, né? Em que ele disse que uma menina fala, ela teve uma briga, ela falou, se ela morrer ou morrer, tanto faz, porque a gente vai morrer um dia. Uma menina de 13, 14 anos falando isso. A banalização da morte. Que o bullying representa uma expressão da dilaceração das relações humanas no contexto escolar, mas com determinadas especificidades, com determinadas questões que são específicas da escola. E é interessante, teve uma vez que a gente foi num colégio e estava escrito mais ou menos assim, que eles fizeram um trabalho sobre bullying, e está um cartaz que os alunos escreveram, depois de um trabalho que eles realizaram. Eu não vou lembrar das palavras literais, como está escrito literalmente, mas se você não sofreu, não se preocupe, se você sofrer bullying na escola, você vai estar preparado para o mercado de trabalho. O que eles estão dizendo? O assédio moral, você está sendo preparado aqui para aguentar o que vai acontecer lá fora. Então, se não mata, dana, mas vai dar certo. Então, é a expressão dessa dilaceração das relações humanas entre crianças e jovens, o que é muito complicado. Então, os atos que compõem o bullying não são novos, a gente chega a essa conclusão. Eles não são novos, já aconteciam. Antes era falta de respeito, má criação, a criança não era bem educada, mas a novidade é a cotidianidade dos atos violentos no contexto escolar, que é o velho travestido de novo, mas com uma intensidade dramática. Então, esse conceito, bullying, ele é assimilado pela comunidade científica de forma passiva e como manifestação imediata da violência, nulificando as condições objetivas de vida dos envolvidos em sua formação. Então, a gente vai usando como se fosse uma coisa cotidiana, normal. Não é que a gente não tenha o que fazer, a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que lidar. Teve um colégio em que a gente fez uma intervenção em que foi constatado, pediram para a gente fazer intervenção com uma sala que tinha muito bullying e a gente construiu um jornal com eles. Então foi todo um trabalho que a gente fez durante o ano com os professores, com os pais, com os alunos, para lidar com isso. Mas não era só esse ato, não se restringia a esse ato repetitivo e cotidiano de agressão. Tinham outras coisas que os professores faziam, que a escola, que os pais. Então a gente foi trabalhando para não naturalizar aquilo que não é natural. A gente tem que tomar consciência, a professora Lisa Nagel, da UEM, ela diz que a gente tem que tomar consciência de como os indivíduos estão se construindo e se realizando, mas não é o indivíduo em si mesmo. Como estão sendo dadas as possibilidades para que esse indivíduo forme esse tipo de comportamento e de ato. Nesse sentido, o bullying é uma forma, a gente chega à conclusão que é a forma de manifestação de um fenômeno mais amplo, com as suas especificidades, e a gente precisa ter como pressuposto as bases materiais da violência, numa sociedade em que produz riquezas, mas que a grande maioria das pessoas não tem acesso a isso. Então, que a desigualdade social é uma condição dessa lógica que a gente vive. Então, por isso que a violência é estrutural, ela está relacionada à estrutura social em que a gente está inserido, como o Emerson disse no início, né? E tem um caráter histórico. Entender também a história da violência em diferentes sociedades nos dá a possibilidade de uma atuação mais efetiva. A gente vive uma época de se matar a história. Não precisa de fundamentos, não precisa de história, não precisa de filosofia, porque eu preciso ter uma resposta rápida, imediata. E esse é um problema, porque a gente tira todos os fundamentos que nos explicam e nos possibilitam entender esse fato para além daquilo que ele é. A gente tem respostas muito simplistas, ou queremos respostas simplistas para problemas complexos. Veja o trabalho que foi feito, né, com o trabalho com os alunos, com os professores, com a família. Não dá para ser rápido, não dá para ser uma coisa muito pragmática. E as pessoas querem isso. E a gente vê isso na formação, que é onde eu vou entrar agora, na formação dos professores.
Então, a partir a gente fez essa pesquisa com os artigos, a gente estudava muito, né, entre as universidades, a gente fazia encontros virtuais e presenciais para que a gente pudesse formar esse curso de formação. Então, nós fizemos a entrevista, tanto antes quanto depois, as atividades presenciais, estudos dirigidos, porque não adiantava a gente só falar, né, eles tinham que estudar também, e atividades formativas não presenciais. Nós tivemos, isso foi muito significativo, 22 professores que iniciaram, porque a gente tinha o limite de 20, deixamos 2 vagas a mais, porque eles se interessaram, e 17 permaneceram até o final. Isso é muito difícil, porque a gente se encontrava aos sábados, de manhã, e durante a semana tinha um monte de coisa para fazer e os professores bancaram. Então, isso para nós foi muito significativo. Nós organizamos em 7 encontros, então que a gente tratava, a partir da psicologia histórico-cultural, sobre o mundo dos homens violentos e criativos. No segundo encontro, sobre as considerações da personalidade e o papel da educação, a gente queria desmistificar a constituição da personalidade, porque é muito forte assim, a criança nasce desse jeito e vai morrer desse jeito, não é assim. Então, como que ela é formada, como que é constituída, como são os pressupostos para que isso aconteça. A teoria da atividade, a questão do sentido pessoal, do significado, com Leon Tchev, para a gente discutir como essas relações entre os sujeitos ocorrem. O desenvolvimento das formações psicológicas superiores, que é um conteúdo importante da psicologia histórico-cultural, para o entendimento da formação da conduta voluntária e autogoverno. Isso é super importante, porque quando a gente fala da questão da violência, é o autocontrole da conduta. Como que eu não vou bater? Como que eu vou conversar? Não vou xingar? Como que eu distribuo? A gente está vendo aqui as rodas de conversa, que são meios, metodologias para que isso aconteça, para essa auto-organização, para o autocontrole da conduta, o autodomínio da conduta. E esse é um processo que acontece ao longo da infância para chegar na adolescência e precisa de mediação, intencionalidade, sistematização. Então a gente foi trabalhando, nós trabalhamos isso com os professores. E aí a questão da violência na escola, o caso de polícia, porque uma das questões dos recursos que os professores falavam na entrevista era da patrulha escolar, mas como repressão. Tem que estar aqui para coibir esse comportamento. Teve uma professora que falou, eles estavam lá, um menino que não tinha o que fazer e ficava batendo, xingando e tal. Aí um dia eu chamei o policial para ele entrar na sala de aula e dar bronca. Aí o policial falou, não é o meu papel esse aqui, é uma outra questão. Então a gente foi discutir essa questão da polícia, da militarização e como o controle, quando não acontece nessas relações, precisa vir de algo externo, porque no caso é a polícia que assume esse papel. As considerações sobre o sofrimento do professor, então isso é uma questão importante, né, do sentido de como o professor lida com essas questões, dá voz também para esse professor, para não culpabilizá-lo por aquilo que não faz, aquilo que não pode fazer, que não tem muitas vezes condições, e aí em busca do coletivo escolar, que foi o último encontro. Então, esses conteúdos, eles foram elaborados intencionalmente pelos pesquisadores para o estágio de maior consciência dos professores sobre violência, possibilidades de enfrentamento, e essa formação ela foi guiada pela possibilidade de maior sistematização dos conteúdos, para sair da aparência e chegar naquilo que a gente pode efetivamente realizar. Como desdobramento desse curso, né, como a gente pôde depois analisar, antes, né, eu vou falar um pouquinho sobre como foi esse percurso. Não, é isso daqui mesmo. Quando a gente fala que é o processo de conhecimento a partir do materialismo histórico dialético, a gente sai da aparência. Então, o que eles falavam lá na entrevista pra gente? A personalidade violenta do aluno, é ele quem comete, não se falava da família, mas assim, o foco é o aluno. A defesa da patrulha escolar, policial e da militarização das escolas, então que a escola militar conseguiria controlar a violência, mas principalmente a questão da patrulha escolar, nessa questão de repressão, e a solução igualmente violenta, com a punição, com a coerção, com a expulsão desses alunos, né, expulsa do colégio, como forma para lidar com esse problema. Como a teoria, que foi o curso de formação, a gente procurou demonstrar, explicar, discutir
o objeto, que esse objeto, a violência, tem existência objetiva, está posta nessa realidade, né? Esse objeto está posto na realidade, que é preciso apreendê-lo para além da aparência fenomênica, imediata, empírica, que é aquilo que se expressa, e são esses dados alarmantes de criança entrando na escola. A gente teve um medianeiro agora aqui, né? Um menino que entrou com arma e mata, de aluno batendo em professor, de professor também agredindo os alunos. Então a gente precisa ir além disso, né? Por onde o conhecimento se inicia ao nível da realidade, mas chegar nessas condições objetivas, para que aí a gente possa entender, por meio das abstrações e desses dados que são fatos e atos, né, humanos, a dinâmica por meio desses processos analíticos, e o papel ativo, né, de mobilização do conhecimento e de pensar em estratégias. Então, é esse movimento do real que a gente sai daqui da aparência, que é real, que são questões dramáticas, para a gente pensar por meio da teoria em possíveis enfrentamentos. O que a gente percebeu nesse processo? Foram identificadas algumas mudanças, ainda que sutis, porque foram só 7 encontros com esses professores, na compreensão das condições materiais e históricas da violência. Então eles falavam, eu acho que agora a gente não vai realizar mais, eles falaram, não vou chamar tanto mais a patrulha, a gente vai tentar fazer espaços coletivos para discutir com esses alunos. E em uma das escolas eu continuo a atuar e a gente vê que isso ressoa, assim, que a gente tem um desdobramento, né, de olhar, de tentar entender para além daquilo que está posto. E uma outra questão são as condições precarizadas do trabalho docente, que às vezes eles não têm tempo, eles têm interesse, vontade, necessidade, mas não têm tempo, não têm condições para realizar esse trabalho, de olhar, escutar, pensar em alternativas, porque a coisa parece que é um rolo compressor, né? E aí parece que não tem muito o que fazer. Sempre tem o que fazer, mas demanda esse trabalho coletivo. E aí, para a gente finalizar, a Lísia tem um texto que ela trabalha as questões do bullying, da violência, ela discute o seguinte: a gente precisa ter a sensibilidade para revoltar, assim, no sentido de olhar para isso e falar, não tem o que fazer. A gente viu exemplos aqui da cultura para a paz, dessas rodas, desses trabalhos coletivos, mas a gente tem que se incomodar com isso, ficar inconformado com esse tipo de coisa. E a história, nesse sentido, não é ponto de partida de chegada, no sentido de que a história é isso e acaba nesse ponto, nisso que a gente está vendo. Entender como isso foi sendo construído, constituído, para ter melhores condições para lidar com essas questões. É fundamental tomar consciência de como já falei, de como esses indivíduos estão se realizando, estudantes e professores reais, a questão da formação da personalidade, esse ser criativo e ser violento, por que isso acontece, e a gente tem que ter coragem e paciência para entender como estamos nos fazendo enquanto humanos, quais são essas condições que a gente vive, e porque a gente tem índices, e isso é alarmante também, de crianças cada vez mais novas expressando esses comportamentos, com diagnósticos, e esse é um trabalho nosso da psicologia. Muitas vezes diagnosticar uma criança com aquilo que ela não tem, essa lógica da medicalização social, do processo de saúde e doença. Então a gente tem crianças de 2 anos tomando tarja preta, antidepressivo, antipsicótico. Que sociedade é essa que está fazendo isso com crianças, né? E a gente tem uma pesquisa na UEM, que elas estão falando sobre a medicação no Paraná, nas escolas. Então, começando muito cedo com medicação, e com 7 anos a gente tem um combo de remédio já para criança tomando 2 ou 3 remédios. E isso é muito grave, porque a gente não sabe as consequências disso para o futuro. Isso impacta o desenvolvimento, muda o metabolismo. Então, deixa a criança apática. E eu não estou culpabilizando o professor, médico. É essa lógica que está levando isso. Uma vez eu estava na escola e a diretora falou, eu sei que a gente tem que fazer outra coisa com essa criança, que era uma situação muito difícil, mas eu tenho que dar esse remédio porque era para ela ficar quieta. É como se fosse
uma camisa de força. Eu não tenho o que fazer, porque senão ele vai quebrar e a gente não, tudo aqui a gente não sabe o que vai fazer. E era uma criança de 6 para 7 anos, né? Então, a gente tem que entender como a gente está se constituindo e partir do pressuposto que o ser humano é educável, né? Que a gente tem possibilidade de educar, mas que educação é essa, em que se tem as marcas da desumanização, da barbárie, estão se retirando todos os conteúdos, aquilo que é a essência da escola, e essa cultura muito do ódio. A gente fala tanto da violência, mas a gente está pregando isso, né? Violência com mais violência. E aí, para terminar, é uma foto, né, do Anderson Valentim no projeto Favelagrafia de 2016, e aí eu pergunto, com quais instrumentos estamos municiando as crianças e jovens? Com arma ou com cultura, com arte, com conhecimento científico, sistematizado e intencional? Isso faz a diferença. E a gente não pode perder isso. Obrigada.